Olá, começa agora o Ponto a Ponto, o programa de debates do curso de jornalismo da UFN. No programa de hoje vamos discutir sobre as queimadas no Brasil. Segundo dados do INPE, até o fim de setembro, alguns estados da Amazônia Legal concentravam mais de 80% de todos os focos de incêndios. De acordo com o Instituto, até 22 de setembro, o estado do Amazonas registrava 6.054 focos de incêndio, totalizando, de janeiro até setembro, 21.289 focos de incêndio. Desde 1988, quando começaram os registros, o recorde era o ano de 2022, com 21.217 focos registrados durante todo o ano. Só em agosto, mês que registrou sozinho quase a metade dos incêndios florestais do ano, a vegetação nativa representou 65% da área queimada. Este ano, no Brasil, é considerado como um dos anos com maior quantidade de focos de queimadas da última década. Só o mês de setembro contabilizou mais de 80 mil focos. E é sobre as consequências desse assunto que vamos falar no debate de hoje. Eu sou Rian Lacerda e para discutir melhor sobre o assunto está aqui comigo a professora de Engenharia Química, Maria Amélio Zazic. Muito boa noite, Maria. E a doutora em Enfermagem, Liliane Alves Pereira. Com base nesses dados que acabei de falar, eu quero começar perguntando para a professora Maria Amélia. Como foi para ti esse momento que tu olhou nos céus da cidade que está a milhares de quilômetros, de onde acontecem os focos de incêndio? Muito boa noite. Boa noite, Rian. Gostaria de agradecer o convite, de vir aqui contribuir com vocês, com o programa. Então, o que acontece, As queimadas que a gente teve lá na região norte, na Amazônia, ela veio, essa fumaça, essa fuligem, veio parar aqui no Rio Grande do Sul, em tantos outros estados, São Paulo, Santa Catarina, Paraná. Por quê? Porque a gente tem os chamados rios voadores. Esses rios voadores é um fenômeno que acontece, então são grandes massas de vapor de água. Essas massas de vapor de água, então, elas se deslocam da Amazônia, para o Rio Grande do Sul, e aí com a grande quantidade de focos de incêndio, Então, como a gente viu os dados do INPE, que até mesmo tu trouxe, a gente teve um crescimento de 80% nesses focos de 2023 para 2024. Então, esses rios voadores, eles acabaram trazendo, em vez de trazer esse vapor de água, eles trouxeram, então, essa fumaça, essa fuligem. Então, foi essas grandes correntes de ar, que se deslocam no sentido, norte e sul, que trouxeram, então, essa fumaça que todos, conseguiram verificar, no céu. E eu acho que só trouxe por conta da quantidade de tempo que ficou queimando, Porque se fosse, de repente, um fogo ali mais, um pouco de espaço de tempo, acho que não talvez não teria chegado, Realmente, porque foram muitos focos, em torno de 54 mil, focos de incêndio ao mesmo tempo. Então, realmente, E aí baixa a umidade. E aí veio toda essa fumaça para nós, que a gente conseguiu verificar, Então, com isso, a gente vê vários impactos. Até me chamou a atenção hoje de meio-dia, eu estava olhando o Jornal do Almoço, e a técnica da Emater estava ali em agudo, falando sobre a produção dos morangos, que as fumaças, elas impactaram. Por quê? A fumaça, ela diminuiu a luminosidade. E, com isso, o morango, a planta, ela tem uma menor fotossíntese. E teve todo, então, um problema na produção de morangos. Então, um dos pontos, além de todos os outros pontos, problemas respiratórios que a gente viu. Então, o que está acontecendo, A gente viu que esse ano a maioria dos focos, sim, foram focos criminosos, tem outros focos também, tem um tipo para renovar as pastagens, que também, a gente vai discutir sobre isso também, Porque a gente sabe, inclusive, é chocante isso, de, ficar tanto tempo aqui. Eu lembro que, na época, a gente ficou aqui na região, uma coisa é tu saber que existem esses focos, mas uma coisa é tu presenciar, e tu ver a fumaça em Santa Maria das consequências disso. O que tu acredita, o que tu tem de opinião sobre isso? Muito boa noite. Boa noite, obrigada por poder estar aqui falando de um tema tão pertinente, e é triste dizer já de início que não serão os primeiros
possivelmente não serão os últimos, então a gente vai numa escalada crescente de busca de corresponsabilidades, porque eu entendo que esse é o caminho. Quando tu mencionas, por exemplo, que agora tem uma reunião do G20 e um dos temas está exatamente o cuidado com a casa comum, se a gente pode dizer assim, como é uma linguagem do Papa Francisco, para chamar a atenção para esse espaço social, então, que é aonde nós moramos, onde nós habitamos enquanto corpo, enquanto ser. Então, para começo de conversa, a minha maior opinião é saber que nós estamos destruindo nossa própria casa. Então, quando 54 mil focos de incêndio são criminosos e a gente entende que a expressão, a força disso está associada a essa dificuldade de entender que quando isso acontece em qualquer lugar do país, isso também chega até nós, bom, minha opinião é, que pena. Eu termino essa introdução dizendo isso porque fico me perguntando se nós de fato temos consciência do tamanho do impacto que esses incêndios tiveram e terão nas nossas vidas, porque nós estamos falando disso a curto prazo. Só que eu estou falando de pessoas como eu, como a professora Maria Amélia, como tu, Rian, que hoje já temos um sistema respiratório formado. Você precisa pensar em quem pegou essas queimadas com sistema respiratório em formação, ou ainda sofrendo transições respiratórias. Então, assim, tem uma série de questões muito mais delicadas a serem discutidas nesse cuidado em saúde, nesse cuidado ambiental, nesse cuidado ético que a gente precisa chamar a atenção. Atenção, um assunto muito importante, né? Professor, eu quero passar para ti de novo agora perguntando mais no sentido, vamos dizer, mais técnico, né, da palavra, como professor de engenharia química, eu queria saber quais os processos químicos que a gente tem de toda essa queimada, os fatores, né, e industriais também, que contribuem, será que contribuem para isso ou não, na tua opinião? Isso, então o que acontece, né, quando a gente tem uma queima, a gente vai ter o quê? Uma combustão incompleta, tá? Então a gente tem uma combustão incompleta e por isso que normalmente quando as florestas estão queimando, né, a combustão incompleta dela vai gerar as nossas cinzas, né? A combustão completa que a gente chama, ela vai queimar tudo, mas a gente sempre vai ter um material particulado, né, que é essa fuligem, que são essas cinzas decorrentes dessa queimada. E aí, qual que é o problema? Além de toda essa fuligem, do carbono que é liberado, que é o que a gente vê realmente, é o carbono que tá ali, né? A gente vai ter o quê? A gente vai ter outros contaminantes que vão derivar do quê? Vão derivar do combustível que tu tá utilizando para essa queima, né? E as indústrias, assim, elas são responsáveis não diretamente pela queima, né? Mas a gente tem dois pontos. Quando a gente está queimando a nossa floresta, a gente está liberando dióxido de carbono, que é o nosso principal gás do aumento do efeito estufa, né? Então, é o principal gás que a gente vai ter do aquecimento global. E quando a gente fala de indústrias também, né? Qual o grande problema? Que elas geram esses gases para a atmosfera. E esses gases, principalmente o metano e o CO2, né? O dióxido de carbono, são os gases, então, que estão contribuindo para o aquecimento global, que é que a gente está vendo, né? O que é o aquecimento global? É esse aumento de temperatura do nosso planeta. Porque quando a gente fala efeito estufa é um fenômeno que é necessário, né, por esse fenômeno que a gente tem vida no nosso planeta, porque sem ele a nossa temperatura, né, seria negativa aqui na Terra e a gente não teria vida. Então, o efeito estufa, né, ele acaba retendo esses gases e vapor de água e aquece o nosso planeta. Qual que é o problema? A gente tem uma elevada concentração desses gases na atmosfera e as queimadas, elas estão contribuindo, né, para isso. E aí, esse é um dos grandes problemas, né? Então, por isso que a gente está tendo esse aumento da temperatura
E a gente tem o IPCC, que é o painel interamericano, intergovernamental de mudanças climáticas, né? Então, são um grupo de cientistas do mundo inteiro e eles se reúnem, eles que estão discutindo, né, essas mudanças climáticas, né? Esse aumento da temperatura. Então, a gente já tem dados, né, científicos que estão comprovando isso. A partir desses dados, tu acha que eles são efetivamente trazidos, assim? Tu acha que os governos colocam em prática isso? Porque hoje, inclusive, eu estava vendo um programa de debates também sobre esse assunto. O pessoal está falando sobre o G20 que está acontecendo aqui, mas que esses assuntos, de fato, não chegam a uma solução prática do dia a dia que a gente consegue notar, né? Tipo, há uma discussão, está acontecendo a COP aqui e está acontecendo outras também. Na Azerbaijão, se eu não me engano, também está acontecendo uma por lá sobre isso. Mas eu não noto que tem uma melhora. Não sei o que tu pode dizer, se tu acha que tem uma melhora prática nesse sentido? Assim, na verdade, a gente precisa dividir algumas coisas, né? A primeira delas é assim, ó, eu sei que existe um aumento de temperatura. Bom, isso fica geral e é por isso que esses governos entram, discutem e a gente faz outros fóruns e tem debates. Eu preciso depois passar para o segundo nível, que é aquilo que a gente chama de nível de consciência. Eu sei que tem, agora eu preciso tomar consciência que tem. Bom, tem uma tabela nesse povo, tem uma fileira nesses aí que tomaram consciência, beleza? Tem sim. E tem a terceira, que é o universo da ação. Então, Rian, tua pergunta é assim, ó, a parte de baixo dessa tabela não está chegando, entendeu? Por quê? Porque as ações que precisam tomar... teoricamente, elas têm um custo alto, mas elas não têm um custo alto. Porque o custo alto é quanta vida a gente está perdendo, quanto bioma a gente está perdendo, quantas pessoas com uma série de problemas respiratórios, inclusive de mobilidade, essas pessoas estão perdendo e não conseguem estar no mercado de trabalho. Então, se eu tenho que pensar financeiramente, teria que ir por esse universo. Além do que, eu estou falando de recursos não renováveis, né? Quanto desses biomas não se perdeu nessas queimadas e que nunca mais nós teremos de novo? Então, assim, da parte do conhecimento, depois para a consciência e para a ação, essa janela está comprida e esse tempo está muito longo e eu não sei. Nós vamos a gente tem vários fatores, por exemplo, hoje é uma discussão, por exemplo, o presidente americano Joe Biden está no Brasil, veio para a cúpula dos países desenvolvidos e a ONU, né, que está também nesse meio termo, eles estimavam que os países superdesenvolvidos, né, que inclui os Estados Unidos, teriam que bancar, vamos dizer assim, mais de 100 bilhões para os países em desenvolvimento, ao qual inclui o Brasil, para, de fato, combater o desmatamento. Mas não estão querendo pagar exatamente, porque é muito dinheiro, né? E agora a ONU meio que triplicou, são mais de 1 trilhão que os países desenvolvidos precisam ajudar os países em desenvolvimento. E o Brasil como a gente já disse em vários momentos, é o pulmão da terra e precisa muito desse dinheiro, né? Esperamos, né, que a todos aqui que esses recursos realmente chegam onde precisam. Trazendo, professora, eu queria saber na prática, em aula, vocês têm algum tipo de estudo, tu está trazendo isso para os teus alunos, por exemplo, sobre esse assunto, sobre alguma discussão nesse sentido? Faço a mesma pergunta depois para a professora Liliana. Sim, na engenharia química a gente tem disciplinas, né, voltadas para a discussão desse tema, né, que entra dentro do desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, e a gente discute também hoje, né, a gente traz os ODSs, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que são os 17 objetivos, né, dentro deles cada um tem as suas metas, então a gente discute bastante, né. Então, tu comentastes, né, que está acontecendo em Baku, no Azerbaijão, isso. A COP26, que é a Conferência das Partes, né? Então, onde a gente tem 200 governantes, né? Que estão lá discutindo a respeito do Acordo de Paris. O Acordo de Paris, ele foi firmado, então, entre essas 290 nações, para que se diminua, então, né, a concentração
do dióxido de carbono que está sendo lançada na atmosfera. Vale ressaltar que o presidente americano Donald Trump já anunciou, né, que os Estados Unidos devem sair, então, assim que ele entrar, né, Isso. importante. Como ele já tinha saído da outra vez. Ele já tinha Isso, saído, ele já o presidente tinha Joe saído, Biden. Não vai fazer antes nada a gente- novo do que Não, ele aí já o Joe protocolo Biden de voltou Kyoto. e agora a promessa do presidente americano é que novamente os Estados Unidos deixem o Acordo de Paris. Isso. Pode seguir. Ah, tá. Isso, então eles estão discutindo, né? O Brasil, pelo que eu vi, ele tem uma meta até 2035 de reduzir 36% do dióxido de carbono que está sendo lançado na atmosfera. E como se faz essa redução? Então, quando a gente vê, né, numa escala macro, numa escala maior, entra toda a parte de combustíveis renováveis, né? Então, diminuir os nossos combustíveis fósseis, tecnologias mais limpas, né? A gente precisa de pesquisa, de estudo para trazer tecnologias mais limpas, para mudar a extração, né? A extração dos recursos naturais, quem sabe, né, por material reciclado, né, reutilizar. Então, a gente tem que debater, né, então, esse outro caminho, porque a gente precisa diminuir. E um ponto importante é que a Amazônia, ela retém o CO2, né, então ela é um importante mercado econômico, né, se a gente não desmatar, ela vai reter. Eu escutei o governador do Pará falando, né, que é o que ele pretende implantar lá, né, então deixar essa floresta viva e ela vai reter e depois eles vão poder vender o crédito de carbono, que é um outro assunto também, né, que é um pouco mais aprofundado, mas em 2026 é para ser sancionada a lei de créditos de carbono, né, então as empresas que conseguirem conseguirem diminuir a sua emissão de carbono, de dióxido de carbono, elas podem vender para outras empresas, né, então vai gerar um mercado bem interessante ali, né, e com lucro. Sustentável. Sustentável, Isso isso. é importante. É bem importante. E, professora Liliane, como é que é essa discussão no campo da enfermagem? Essa discussão para nós, vou falar no campo do mestrado, tá? Pode ser, onde eu perfeito, estou de perfeito. fato inserida. Ela é transversal, especialmente na disciplina de educação em saúde, quando você precisa tratar de cuidados em saúde para além de doença, porque essa é uma outra discussão interessante, né? Quando a gente fala de determinantes sociais de saúde, e aí é quando a gente vai em busca disso, principalmente populações vulneráveis ou ainda espaços de entrada e manifestação de cuidados em saúde ou prevenção de doença e agravos, é nesse espaço que a gente precisa discutir tudo isso. Discute tanto os determinantes sociais de saúde, como eu falava antes, quanto o modelo de intervenção de profissionais de saúde nesses espaços, né? Então, a educação em saúde busca essa transversalidade e é aqui que ela vai discutir desde como a gente pode fazer com que os espaços onde nós estamos seja de fato um espaço saudável, até essa busca por poder entender como as nossas ações cotidianas impactam nesse cuidado ou ainda nessas mesmas ações de saúde. Então, é muito mais, e para nós da área da saúde, a gente tem um alargamento muito grande, a gente tem um leque muito bom para poder tanto lidar com discussões desse tipo de tema transversal, porque falar das queimadas para a área da saúde, a gente vai desde doenças pontuais, que são as doenças respiratórias, até como é que isso impacta na organização de gestão em saúde de uma rede, de uma região. Nós falávamos um pouquinho nos bastidores, por exemplo, do aumento de doenças respiratórias nesse período das queimadas. A gente precisa falar disso para além do problema de saúde de agosto e setembro. Eu tenho causas e consequências. E a gente, da área da saúde, desdobra essa conversa a partir disso, né? A partir de doenças respiratórias, mas também de mecanismos de prevenção ou ainda de uma intervenção em saúde. E as doenças que já existem, acopladas a essa fumaça que chega de repentinamente, assim, que
Que maneira ela pode lidar com isso? Tipo, a pessoa já tem lembrando que a gente teve, tu pode me corrigir melhor, a gente tem uma pandemia, certamente várias pessoas tiveram algumas consequências respiratórias por conta disso, né? E chegando essa fumaça também, outros sintomas. O Rio Grande do Sul fez uma experiência de ressurgimento, né? A gente precisa lembrar disso. Nós passamos por uma pandemia em que um dos grandes problemas da pandemia foram as questões respiratórias. Então, além do Covid, se teve sequelas respiratórias. Então, eu tenho pulmões fragilizados, eu tenho algumas sequelas muito mais, que a gente chama de atelectasia, de dificuldade respiratória, de esforço respiratório, de cansaço. Em seguida, não tão seguida assim, mas esse ano a gente teve toda a questão das enchentes, a gente precisa lembrar que isso também causa problemas respiratórios, problemas cardiovasculares, problemas circulatórios. De que forma? Desde um cuidado em saúde até a exposição. A enchente no Rio Grande do Sul aconteceu no auge do inverno. O inverno é um tempo grande de doenças respiratórias. Pessoas que ficaram em cima de telhados mais de noite, né? Telhados, pior, dentro d'água. Expostas, exatamente, expostas à chuva, expostas aos ventos, às ventanias e tudo mais. E depois a gente então teve as queimadas. Então, você imagina que eu tenho uma sucessão de questões que, bom, vamos pensar, tirar os outros sistemas e pensar só no sistema respiratório. Então, eu posso ter uma pneumonia agravada, eu posso ter uma atelectasia agravada, eu posso ter um DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. E aí, você pensando isso num sistema mais macro, eu tenho hoje pessoas com sequelas, mas eu tenho pessoas que vão manifestar sequelas. Porque ainda tem processos de formação ou ainda também intervenção. Então, a gente precisa pensar no cuidado em saúde como um modelo aberto, né? Um modelo mais alargado e com tempo também muito maior. Só para vocês terem uma ideia, nós aumentamos ali no mês de agosto e setembro, nos atendimentos da Unidade de Pronto Atendimento de Santa Maria, na UPA, 24 horas, nós aumentamos, eu dei uma olhadinha um pouco antes, mais ou menos em 60% o número de atendimentos por problemas respiratórios no período de agosto e setembro. Isso é fruto de ter olhado de manhã para o céu e enxergar uma lua laranja. Não poderia ser. Que não era nenhuma lua, era o sol, mas ele tinha uma imagem tão estranha, tão deformada, né? Que a gente sabia que eu não estava respirando nada. E eu me lembro muito bem. E o calor também, que estava bastante abafado, excessivo, né? Eu disse, naquela época, a gente até comentou, bom, daqui a pouco é mais saudável voltar com o uso de máscara para diminuir um pouco, né? Essa aspiração de tudo isso. Nós ainda temos alguns comportamentos interessantes, para não dizer outra coisa, por exemplo, tirar todos os pelos do nariz, né? Isso não é um comportamento interessante. Eles servem de filtros num período como esse. Você absorve muito mais se você não tem, né, essa filtragem. Fica uma excelente sensível. dica, então. Então, a gente precisa cuidar bastante. Nós temos ainda algumas buscas, assim, fora a questão de crianças ou neonatos ou alguém que estivesse em formação, né, que precisa, recém-nascidos, que também estavam aspirando tudo aquilo, e a gente não tem consciência de como isso impactou, ou como isso está impactando no crescimento desses bebês, né? Exatamente. Bom, a gente está quase encerrando, 6 minutinhos. Eu queria que vocês deixassem uma consideração. A gente abriu este debate em tom opinativo, vocês opinando sobre. Eu acho que eu gostaria de finalizar no mesmo sentido. Vocês deixando tu mais focado na tua área, o que vocês podem ajudar nesse sentido, e tu também, professora Liliane, o que tu pode ajudar nesse sentido, a enfermagem, o campo da enfermagem, agora fazendo mestrado, e também na química. Pode ir finalizando. Isso, então, né, o nosso curso de Engenharia Química, ele é um curso onde a gente faz bastante pesquisas voltadas a tecnologias mais limpas, né, que é um dos pontos, né, onde a gente vai conseguir diminuir o dióxido de carbono, né, consequentemente toda essa poluição. Então, o nosso curso, ele é bem voltado, bem voltado, né, para essa parte de tecnologias limpas. A gente discute muito, né, a parte ambiental no curso, porque hoje em dia, né, a gente
tem, né, uma das premissas a sustentabilidade, então as empresas, né, então elas precisam trabalhar nos 3 eixos, né, econômico, social e sustentável, né. Então, é muito importante a gente conseguir discutir, e no nosso curso a gente traz, né, em todas as disciplinas tenta discutir essa parte, né. Também um ponto importante, né, para tentar diminuir um pouco a poluição da atmosférica, a gente tem diversos equipamentos, né, na área da engenharia química, onde a gente trata esses gases para lançar da atmosfera. Trabalhamos também com a parte de saneamento, né, então quando a prof estava falando, né, das enchentes, que a gente teve todo o problema, a gente teve um problema bem grave também do saneamento, né, nosso saneamento básico, né, que seria a parte de água, esgoto, drenagem e resíduos, né, então também isso acaba afetando, né, a população, acarreta diversos tipos de doenças, então a gente tem estudos também, né, voltados para o saneamento, que tudo isso vai englobar e ajudar a população, né, ter uma vida mais saudável, ter uma condição de saúde melhor, né. Então, esse, de modo geral, é um estudo para o futuro, já planejando o futuro. Para os estudantes e para todos nós. É isso aí. Professora Liliane, também para finalizar, o que o campo da enfermagem tem de parâmetro para o futuro e o que a gente pode estudar hoje sobre o assunto? Pois bem, no mestrado de Ciências da Saúde e da Vida, nosso maior interesse é essa linha de educação em saúde mesmo, né? Pelo menos é a linha da qual eu faço parte hoje na pesquisa, na linha de educação em saúde, e é buscar essas outras formas de educação, esses outros modelos de cuidado, e é muito mais do que fazer intervenções, é buscar a prevenção e, ao mesmo tempo, nessa prevenção, ir descobrindo outras formas de cuidado. Principalmente quando a gente tem que pensar em rede. Por isso eu vou voltar de novo naquilo que eu falava lá no começo. Se nós não conseguirmos entender que a Terra é uma casa comum, nós vamos continuar destruindo-a e achando que ela se renova por si mesma. Isso não acontece. Então, assim, ou a gente vai tratar a Terra como parte daquilo que nós somos, como outra casa. Então, nós temos 3 casas, basicamente. Nosso corpo é uma casa. A casa onde nós residimos é uma casa e a Terra é outra casa. Então, onde os meus pés pisam é outra casa. Então, se a gente não conseguir enxergar isso com esse viés mais ético, mais humanizador, mais humanizante, e com posturas assim, como parte de um todo, nós vamos continuar nos autodestruindo. Então, a minha mensagem hoje, pensando de uma forma mais macro, e pensando também aonde eu estou locado, onde eu estou sentada, né, em termos de gestão em saúde, como gestora de saúde e como professora do mestrado de Ciências da Saúde e da Vida, é essa busca por uma vida, mas não a minha, a nossa. A nossa, modo geral. Onde nós estamos. Só contribuindo com o que a prof comentou, né? Tem um discurso que é muito legal, que se chama Discurso do Dinossauro. Eu gosto sempre de falar esse discurso. Então, a ONU estava reunida em 2021, em assembleia, e aí o dinossauro, ele entra, e ele pede a palavra, e ele diz que eles foram extintos por um meteoro, né? Mas nós, a população, a gente mesmo está, né? Nós mesmos estamos nos matando, nos extinguindo. Então, era hora de... A gente já tinha passado por uma pandemia em 2020, né? A gente está matando o nosso planeta. É hora de a gente pensar, né? E ter atitudes para que a gente não faça isso. Com essa excelente reflexão da professora Maria Amélia e da professora Liliane, a gente encerra. Esse foi o Ponto a Ponto, o nosso programa de hoje. Eu queria agradecer muito, como eu já tinha dito, as nossas convidadas. Muito obrigado, professora Liliane. Muito obrigado, professora Maria Amélia. A gente vai ficando por aqui. O Ponto a Ponto, programa de debates do curso de jornalismo da Universidade Franciscana. Até a próxima.